Marcos capítulo 1, versos 29 a 39. Diz o texto: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema As áreas do ministério de Cristo. As áreas do ministério de Cristo. Vocês podem perceber que o ministério de Jesus Cristo foi marcado por duas grandes plataformas. Esta é a grande tônica que você vê no ministério de Jesus na sua caminhada de 3 anos. A primeira plataforma era a intimidade com o Pai. Jesus veio do céu, mas nunca perdeu o contato com o céu. Ele veio do Pai e sempre se manteve profundamente ligado ao Pai. O corre-corre da vida, a intensidade da agenda, o congestionamento da multidão que sempre o procurava, jamais interceptou ou colocou em lugar secundário a prioridade número 1 da sua vida, que era estar intimamente relacionado com o Pai. A segunda plataforma que você nota no ministério de Jesus era a sua profunda compaixão pelos necessitados. Jesus foi alguém de coração terno, sensível, sempre se aproximando dos que sofriam, jamais rechaçando ou repudiando alguém necessitado e carente que buscava dele uma palavra ou um gesto de compaixão, de cura ou de restauração. Jesus sacrificava seu descanso pessoal para atender às multidões aflitas e sobrecarregadas, sempre procurando socorrer as suas necessidades. As pessoas tinham prioridade para ele. E esse texto que nós lemos hoje vai nos falar sobre as áreas do ministério de Jesus, focando basicamente 4 áreas. Eu chamo a sua atenção para elas. Primeiramente, esse texto destaca o ministério de cura do Senhor Jesus Cristo. Isso está claramente definido nos versos 29 a 34 do texto lido. E você vai perceber alguns pontos aqui desse ministério de cura de Cristo que merecem destaque. Primeiro, Jesus usa o seu dia de descanso para socorrer os aflitos. Notem vocês que Marcos está dando a agenda do dia de Jesus. Marcos é aquele evangelista que está preocupado mais com a obra de Jesus do que com as palavras de Jesus. Mais com a ação de Jesus do que com o ensino de Jesus. Porque Marcos escreve para os romanos e os romanos estão muito mais preocupados com a ação do que com ensino. Por isso Marcos é o evangelista que é mais sintético nos seus relatos, porque ele não despende tempo com palavras, ele foca sua atenção em atitudes, em ações do Senhor Jesus Cristo. E você vai notar então que logo no sábado de manhã, Jesus vai para a sinagoga, vai participar do culto, vai para a igreja. E lá no culto ele ensina, e lá no culto ele liberta o endemoniado.
Após esse culto da manhã, certamente convidado para almoçar na casa de Pedro, ele é informado de que a sogra de Pedro está enferma, está doente. E com a situação súbita e grave, uma febre alta. E diz a Bíblia que Jesus Cristo sai da sinagoga e vai para a casa de Simão para curar a sogra de Pedro. Quando ele termina este fato, sem oportunidade para descansar, diz a Bíblia que à porta da casa a cidade se amontoa. Agora, uma multidão necessitada, carente, de gente doente, de gente enferma, de gente possessa. E diz a Bíblia que este fato acontece já no final do dia. Por que no final do dia? Porque dentro da cultura judaica não se podia transportar ninguém nem dia de sábado. Então certamente esta multidão vem a Jesus depois das 6 horas da tarde, quando o sol já tinha se posto. E certamente isso delonga noite adentro, porque diz a Bíblia que Jesus Cristo vai orar, vai impor as mãos sobre cada pessoa enferma. E Marcos faz questão de usar uma figura hiperbólica, dizendo que toda a cidade estava à porta, portanto era uma multidão. Cafarnaum era a maior cidade da Galileia. Certamente este trabalho entrou noite adentro. E quando todos pensavam que Jesus Cristo ia tirar agora toda a noite para descansar, um merecido descanso, quando amanhece o dia, a multidão ainda o procura, e os discípulos não encontram no seu quarto, e sai Pedro buscando Jesus para todo lado, corre aqui, corre ali, corre acolá, talvez ainda na penumbra da madrugada, até que descobre Jesus num local solitário. Ele estava orando. A vida de Jesus, sempre nas trincheiras da luta, buscando fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Ele sacrificava o seu dia de descanso para socorrer as pessoas aflitas. O princípio é, nós temos que pensar nos outros mais do que em nós. O outro determina a agenda mais do que o eu. Segunda coisa, que você nota aí, é que os discípulos levaram os seus problemas para Jesus. Preste atenção no versículo 30, e logo lhe falaram a respeito dela. Lucas 4:38 diz, e rogaram-lhe por ela. Você vai notar então que Pedro era casado. Isso é confirmado lá em 1 Coríntios 9:5. E diz a Bíblia que neste contexto, seu irmão André mora com ele. Era a casa de Pedro e André. A sogra de Pedro mora com ele. E diz as Escrituras que agora esta mulher está doente. Ela está enferma. E estes discípulos falam para Jesus, pedem ajuda para Jesus, buscam o socorro de Jesus. Isso nos prova duas coisas. Primeiro, é que eles acreditavam que Jesus tinha compaixão. Segundo, eles acreditavam que Jesus tem poder. Isso nos ensina um princípio, irmãos, extremamente importante na vida. Qual é o princípio? Que nós devemos contar para Jesus aquilo que está nos afligindo. Nós devemos levar os nossos problemas a Jesus. Nós devemos levar as nossas causas a Jesus. Às vezes nós contamos para os amigos, às vezes nós contamos para as pessoas, às vezes nós contamos para o nosso familiar, às vezes nós contamos para o nosso vizinho, as nossas causas, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas aflições. Mas nós precisamos entender que a primeira pessoa a quem devemos contar a nossa dor, contar o nosso problema, buscar refúgio, é Jesus. Nós não devemos deixar Jesus lá dentro da igreja. Nós devemos levar Jesus para dentro da nossa casa. Nós devemos levar Jesus para dentro das lutas da nossa família. Esta é uma lição extremamente importante. Buscar a Jesus. Talvez fazer aquele pedido do oficial do rei. Senhor, vai lá em casa, antes que o meu servo morra. Senhor, eu tenho necessidade no meu lar. E é uma necessidade gritante, urgente. Senhor, vá na minha casa. Vá na minha casa. Talvez você possa também dizer como aquele homem, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Mas basta uma ordem tua, Senhor. Mas o certo é, leve as suas causas para Jesus.
Ponha as suas causas que afligem a sua alma, da sua família, do seu casamento, de seus filhos, das suas finanças, da sua saúde, da sua parentela. Ponha estas causas aos pés do Salvador. Se você notar, a Bíblia fala de pessoas que levaram seus problemas para Jesus. Lembra de Jacó, quando ele precisa encontrar-se com seu irmão Esaú, e sabe que Esaú ainda nutre por ele um ódio, que os anos não apagaram aquela mágoa no coração de Esaú. Diz a Bíblia que Jacó ficou só para falar com Deus sobre este problema. Você lembra do rei Ezequias, quando ele recebe uma carta do rei Senaqueribe, uma carta insolente, dizendo: Deus nenhum vai te livrar da minha mão. Eu vou esmagar você. Quantas vezes você também é oprimido, tantas vezes você é ameaçado, tantas vezes você é intimidado por forças que conspiram contra a sua vida, e você se vê ameaçado, inseguro. Conta para Deus isso. Diz a Bíblia que Ezequias levou esta carta e apresentou esta carta diante de Deus e orou ao Senhor. E diz a Bíblia que o Senhor mandou um anjo só, feriu 185 mil homens. E reverteu aquela situação. Quando Marta e Maria percebem que Lázaro está enfermo, a primeira atitude delas é mandar um recado para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Fala para Jesus. A Bíblia diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Terceira coisa, irmãos, as nossas causas impossíveis são possíveis para Jesus. O texto nos informa que a sogra de Pedro estava com febre. Mateus acrescenta o dado de que ela ardia em febre. E a palavra febre na língua grega é a mesma palavra para fogo. Ela ardia em febre, como se estivesse queimando. Lucas, que era médico, usa uma expressão mais técnica, mais ligada à medicina, dizendo que ela estava com a febre muito alta. Naquela época, na Galileia, havia 3 tipos de febres que assolavam a população. A febre de Malta, acompanhada de grande anemia e debilidade. A febre tifoide, que era uma febre intermitente. E a febre malária, aquela região, sobretudo as regiões pantanosas do Vale do Jordão, eram infestadas de mosquitos da malária. De certa forma, a pessoa tinha calafrios, febre alta, e uma pessoa podia morrer em em momentos muito rápidos. Você se lembra que quando aquele servo, aquele oficial do rei foi pedir pelo seu servo que estava à beira da morte, dizendo: vai lá em casa antes que ele morra. E Jesus disse: pode ir, teu servo está curado. E diz a Bíblia que ele creu e voltou, e no meio do caminho os seus servos foram procurá-lo, dizendo: o servo já está bom, a febre o deixou. A doença grave que estava levando aquele moço à morte era a febre. Certamente a situação da sogra de Pedro era uma questão grave. Talvez uma causa humanamente impossível para aquela época tão carente de recursos. Mas leve a sua causa, ainda que impossível, e ponha aos pés do Senhor Jesus. Leve a sua causa, ainda que impossível, coloque nas mãos de Jesus. E diz as Escrituras que o Senhor Jesus a curou. Há uma coisa que eu fico encantado, sabe o quê? Talvez das pessoas que Jesus curou, uma das mais íntimas tenha sido esta mulher, sogra de Pedro, discípulo tão achegado a Jesus. Gente, diríamos nós, gente de casa, diríamos nós, amigos, gente da cozinha. Pois é a cura cujo relato é o relato mais breve e é o relato mais singelo dos evangelhos. Não há aqui nenhum aspecto espetacular ou especial pelo fato desta mulher ser a sogra de Pedro. Ao contrário, relato mais breve e mais singelo que os evangelhos fazem acerca de uma cura feita por Jesus. Quarta lição: nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. Lucas diz que Jesus ordenou a febre, deu ordem à febre para deixá-la. Marcos diz que Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou, e deixou imediatamente. O que é maravilhoso, irmãos, é que Jesus fala para a febre e a febre tem que escutar a voz dele. Jesus fala para o vento e o vento tem que escutar a voz dele.
Jesus fala para o mar, e as ondas do mar estão debaixo das ordens dele. Jesus fala para os anjos, e os anjos obedecem a sua voz. Jesus fala para os demônios, e os demônios têm que bater em retirada diante da sua voz e autoridade. O universo inteiro se curva diante da voz do Senhor Jesus. Notem vocês que Jesus não usa nenhum truque, nenhuma mágica, nenhuma palavra de encantamento, nenhum recurso místico. Jesus não faz nenhum estardalhaço espetacular, cinematográfico. Simplesmente Jesus toca esta mulher, segura pela mão, dá uma ordem à febre e a levanta. Você pode notar que a cura foi imediata, diz o texto, e a febre a deixou. A cura foi total, logo ela se levantou. E a cura foi permanente, ela passou a servi-los. Não tinha nem mais resquício, sequela, sintoma de debilidade depois da febre. Isso revela para nós a autoridade de Jesus. Aliás, Marcos está nesse capítulo 1, abrindo este evangelho, revelando a nós a autoridade de Jesus. Mostrou lá a autoridade de Jesus sobre Satanás, lá no deserto da tentação. Revelou para nós a autoridade de Jesus sobre os demônios, expulsando o demônio daquele moço endemoniado lá da sinagoga. Agora ele revela a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. O que é tremendo nesse texto é que o que aconteceu na sinagoga, num lugar público e religioso, e o que aconteceu no recesso de uma família, num contexto bem aconchegante familiar, produz efeitos na cidade. Quando Deus age, não é preciso marketing. Quando Deus age, a notícia se espalha. E diz a Bíblia que ao entardecer, a cidade inteira, olha aí o verso 33, toda a cidade estava reunida à porta. E diz a Bíblia que as pessoas vinham carregando os enfermos, trazendo os enfermos. E diz o texto aí, você pode ler comigo, versículo 34, que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. A palavra toda sorte aí é uma palavra só no grego, é a palavra poikilos, de onde vem a palavra policromático, que é absolutamente variado, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Gente com as coisas mais complicadas, ou doenças mais simples, as mais graves. Você notar a palavra que aparece aí, no versículo 32, trouxeram. A ideia aqui é de trazer uma carga. Certamente muitas pessoas vieram carregadas nas costas, ou em macas. O que o texto quer dizer que algumas pessoas, ou nós as levamos a Jesus, ou elas vão perecer. Elas não têm condições de por elas mesmas irem a Jesus. Vocês lembram lá daquele paralítico que foi preciso de 4 homens levá-lo numa maca? Abriu o telhado? É necessário, queridos irmãos, nós entendermos isso. Não apenas devemos levar as nossas aflições a Jesus, mas nós devemos levar os aflitos a Jesus. E é isso que nós estamos vendo aqui. Levaram as pessoas aonde Jesus estava. Segunda área do ministério de Jesus. O ministério de libertação. Versículos 32 a 34. Vejam vocês, notem vocês, que no verso 34 diz, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção aí, é que as pessoas traziam os endemoniados a Jesus. Nós temos que entender algumas coisas. Se você já lidou com isso, se você tem alguma experiência nesta área de lidar com pessoas endemoniadas, você vai saber o seguinte, que uma pessoa endemoniada não fica endemoniada o tempo todo. Não fica o tempo todo. A possessão é um fato que ela acontece em termos de manifestação em alguns momentos. Satanás e os seus demônios são estratégicos. Eles não se manifestam a qualquer hora, em qualquer lugar, em todo momento.
É por isso que no texto que lemos lá da sinagoga, aquele homem foi para a sinagoga. Ele era, entre aspas, um adorador. Nós não sabemos se ele chegou a cantar, ou se ele chegou a ler, ou se ele chegou a orar, ou como é que foi o comportamento dele no meio dos demais, até o momento em que houve a manifestação da possessão. Mas o certo é que esse texto diz que os endemoniados foram levados. Isso nos mostra, queridos irmãos, a necessidade de trazer ou de levar os cativos ao Senhor Jesus. As pessoas oprimidas ao Senhor Jesus. A palavra que aparece aí, traziam. A ideia é, traziam continuamente. É como se tivesse uma fila de gente, e cada vez chegando mais gente. E o texto é tão tremendo, no texto paralelo de Lucas, que diz a Bíblia que Jesus impôs as mãos sobre cada um deles. Isso significa que Jesus não trata as pessoas como um número numa massa. Que as pessoas para Jesus têm nome, têm rosto, têm cheiro, têm importância, têm valor. A possessão, segundo Egídio Joia, é como uma espécie de uma enfermidade, com algumas características, espiritual, mental e física. É claro que nós temos que distinguir possessão de doença. Claro que temos que distinguir. Às vezes a possessão pode estar ligada a uma doença. É por isso que você encontra na Bíblia Jesus expulsando o espírito mudo, espírito surdo. Porque no ato da possessão, aquele demônio gerou naquela pessoa uma limitação física. E no momento em que o demônio é expulso, volta a funcionar o corpo, restaurando as suas habilidades. Mas nem sempre uma possessão está ligada à doença física. Nem sempre. São coisas distintas. São coisas distintas. Agora você vai ver que nessa multidão que é trazida, você pode ver 3 grupos bem claros aqui. O primeiro grupo que chega é o grupo dos necessitados, os que são trazidos. O segundo grupo é o grupo dos que trazem. É o grupo do trabalho, é o grupo da diaconia, é o grupo do serviço, é o grupo que se envolve com os que sofrem, com os que necessitam e estende os braços para socorrer. E o terceiro grupo, à luz do verso 33, é o grupo dos espectadores. É o grupo que está ali para assistir o espetáculo. É o grupo dos curiosos, é o grupo que quer ver o que vai acontecer, que não se envolve, que quer assistir. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que Jesus liberta os endemoniados. Jesus liberta os possessos por algumas razões. Quero listar 3 delas. Primeiro, Jesus liberta os endemoniados porque ele veio para libertar os cativos. Essa é a missão dele. É por isso que na sua plataforma de ministério, quando leu o rolo do livro de Isaías, na sinagoga de Nazaré, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos. Dr. Lucas vai registrar em Atos 10:38 que o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré para libertar os oprimidos do diabo. Essa é a sua missão, libertar os oprimidos. Que coisa boa, que Jesus liberta mesmo. Quanta gente oprimida, quanta gente esmagada, sobrecarregada, gente que está aí debaixo de um peso, de um fardo espiritual, emocional, moral. Gente que está cheio de cargas pesadíssimas, de uma ação muitas vezes demoníaca sobre elas. E Jesus vem e alivia, e liberta, e transforma esse cenário. Segunda coisa, Jesus veio libertar porque ele veio, diz a Bíblia, para desfazer as obras do diabo. Irmãos, isso é algo sublime, glorioso. Jesus veio para desbancar a obra do diabo. Ele veio para desmantelar as maquinações do inferno, para desfazer toda a trama do inferno. E se nós não formos inocentes, se você tem olhos abertos e percepção, você sabe de quantas tramas, de quantos ardis, de quantas arapucas, de quantos laços de passarinheiro, de quanta obra de opressão,
de quantas pessoas que vivem no cabresto do diabo, estão amarrados na casa do valente, guardados por ele, oprimidas por ele, com o pescoço na coleira dele. Mas louvado seja Deus, Jesus Cristo vem para quebrar essas algemas. E diz a palavra de Deus, que Jesus Cristo venceu o diabo na tentação. Jesus venceu o diabo libertando os endemoniados. Jesus venceu Satanás nas muitas investidas, com muitas outras metodologias. Finalmente, diz a Bíblia que Jesus esmaga Satanás na cruz do Calvário. Quando ele triunfa sobre o diabo e suas hostes, expondo-os ao desprezo. Finalmente, queridos, porque ele sentia, Jesus libertou os cativos, porque ele sentia profunda compaixão pelas pessoas oprimidas. Jesus se importa com as pessoas. Algumas coisas na Bíblia que me encantam profundamente, você vai ler daqui a pouco, nós vamos chegar lá em Marcos 5, que o Senhor Jesus faz uma viagem de noite, num mar revolto, e chega num lugar de despenhadeiro, dentro de um cemitério. Talvez seria o último lugar do mundo a se chegar numa noite de tempestade. Num cemitério, perto de um despenhadeiro. Onde tinha um homem louco, que todo mundo corria dele. Um homem nu, ferindo-se com pedras, gritando desvairadamente. A família já tinha enjeitado. A sociedade já tinha escorraçado. Era um caso perdido, era um pária. Mas Jesus faz essa viagem simplesmente por causa deste homem, para libertá-lo, para curá-lo, para restaurá-lo, para devolvê-lo à sua família, para devolvê-lo à sua gente, para fazer dele um vaso de bênção para a sociedade. Jesus se importa com as pessoas. Se você assistiu o filme Todo-Poderoso ou Poderoso, não me lembro o título exato, acho que é o Todo-Poderoso, aquele filme me encantou apenas por uma coisa, não obstante ter algumas coisas lá jocosas demais que às vezes ferem o ser de Deus. Mas o que me encantou naquele filme é que muitas vezes nós deixamos de ver a face de Deus na face dos mendigos, na face dos párias, na face daqueles que estão enjeitados, mal cheirosos, nos cantos das calçadas, debaixo das pontes. E nós passamos e torcemos o nariz e olhamos para o outro lado e repugnamos e sentimos náuseas. E tantas vezes está escondido atrás destes trapos o rosto de Jesus. Ele disse: eu estive com fome e não me deste de comer. Eu estive nu e não me vestiste. Quando te vimos assim, Jesus? Todas as vezes que deixaste fazer a um desses, a mim o deixastes de fazer. Jesus se importa com as pessoas. Jesus não avalia as pessoas como nós as avaliamos. Nós damos valor às pessoas bonitas, cheirosas, bem vestidas, bem trajadas. Jesus olha para o ser humano e o valoriza como ser, não importa se na miséria, na sarjeta ou se no palácio. Terceira coisa, irmãos, Jesus não permitia que os demônios falassem, verso 34. Por que não permitia que os demônios falassem? Por quê? Primeiro, porque Jesus tem autoridade para mandar calar os demônios. Quando Jesus diz, cala-te, Jesus está mostrando bem claramente quem é que tem autoridade. Ele tem autoridade. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Segundo, Jesus não deixa os demônios falarem, porque Jesus quer ser conhecido como Messias pelo que ele fala e pelo que ele faz, e não pela voz dos demônios. Terceiro, Jesus manda o diabo, os demônios, se calarem, não permitindo que eles falassem, porque Jesus quer se manifestar plenamente como Messias no seu tempo, do seu modo, e não num tempo impróprio, precipitado pelos próprios demônios, ou seja, Jesus não quer ser conhecido como um milagreiro. Você vai ver algumas coisas curiosas na Bíblia. Algumas vezes Jesus faz uma coisa e não conta para ninguém. É difícil, não? Já pensou, o cara recebe um milagre extraordinário, igual ficar calado. Eles não obedeciam Jesus. E às vezes criavam problemas para Jesus. Por que Jesus fala, não conta para ninguém? Por quê? É porque Jesus não queria que as pessoas olhassem para ele como um milagreiro, como um solucionador de problemas temporários apenas.
Há um grande perigo das pessoas olharem para Jesus apenas como um solucionador imediato das nossas problemáticas, e não como Salvador, como Redentor, como aquele que veio para morrer. Preste atenção nisso. Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Por que Jesus diz isso? Ele diz o seguinte: eu quero ser lembrado ao longo da história pela minha morte, não pelos meus milagres, pelo que eu fiz na cruz, pela minha redenção, e não pelos meus feitos milagrosos. Irmãos, que lição tremenda. Hoje as pessoas querem lembrar de Jesus e buscar a Jesus e procurar a Jesus por causa dos milagres, por causa do pão que perece, por causa da cura, por causa da prosperidade, e não por causa da redenção. É por isso que ele mandou os demônios se calarem, porque os demônios queriam apenas jogar os holofotes nas obras milagrosas de Jesus e não no sacrifício expiatório e sacrificial de Jesus Cristo. Terceiro ponto, terceira área do ministério de Jesus, o ministério de oração de Jesus, versos 35 a 37. Preste atenção. Primeiro ponto é que o cansaço físico não impedia Jesus de orar. Irmãos, essa é uma lição para mim extremamente espetacular. Você nota que Jesus deve ter ido dormir de madrugada ou alta hora da noite, porque ele começa a atender a multidão depois que o sol se põe. E era uma multidão. E Lucas nos informa que ele impôs as mãos sobre cada um deles. Ele curou muitos enfermos de toda sorte de doença e expeliu demônios de muitas pessoas. Depois de um dia exausto, de uma agenda congestionada, o que todos esperavam é que Jesus pudesse agora merecer uma noite, um resto de noite de um descanso merecido. Quando chega de manhã, os discípulos acordam com a multidão à porta, vão no quarto de Jesus e ele não está lá. E diz a Bíblia que Pedro procura diligentemente, meticulosamente, e quando o encontram-no em um lugar deserto, e ele estava orando. Para Jesus, intimidade com o Pai precede a trabalho para o Pai. Oração precede a ministério. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Aliás, irmãos, é um ponto riquíssimo você notar a vida de oração de Jesus. Ele começa o seu ministério orando no Jordão. Ele vai para o deserto e ora 40 dias. Quando a multidão quer buscá-lo para milagres, ele se refugia na oração. Quando ele vai escolher os apóstolos, ele passa uma noite inteira em oração. Quando ele vai fazer a mais importante pergunta para os discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Primeiro ele ora. Quando ele estava sendo preparado para ir para a cruz no Monte da Transfiguração, ele sobe o monte para orar. Quando Pedro está para negá-lo, ele ora por Pedro. Quando ele vai para o Getsemane, na grande batalha espiritual da sua vida, ele põe o rosto no chão e ora. E Hebreus 5:7 nos informa que com forte clamor e lágrimas, de tal maneira que o filme Paixão de Cristo pode ter narrado de maneira extremamente forte o sofrimento de Cristo, mas não chegou a dar a devida ênfase ao clamor e à lágrima de Cristo, de oração no Getsemane. Ele estava na cruz e ainda orava. Jesus nos ensina que nós não podemos viver sem oração. Se o nosso mestre foi um homem de oração, um servo que não ora é um servo inútil e à beira do perigo. Eu fico imaginando que se Jesus Cristo, sendo homem perfeito, não sujeito às fraquezas como nós somos, orou com tamanha frequência, com tamanha intensidade, quanto mais nós sujeitos às nossas fraquezas. Deveríamos ser muito mais zelosos e dedicados à oração. Se ele, que é o próprio Deus feito homem, orou com grande clangor e clamor e com lágrimas, e nós? De que maneira deveríamos orar? Segundo ponto, a oração para Jesus era intimidade com o Pai e não desempenho diante dos homens. Olha o verso 35. O verso 35 nos diz assim: tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus teve uma noite de sucesso. De sucesso. Alguém que está começando o ministério e a multidão o procura.
Mas ele não se encanta com isso. Ele não se ilude com popularidade. Talvez esta é uma das coisas mais sutis que nós precisamos estar atentos. Cuidado com a popularidade. Cuidado com o afluir das multidões. Cuidado com a fama. Não tem nada mais perigoso do que a fama. E Jesus soube muito bem discernir. Quando a multidão vai procurá-lo, ele foge e se refugia na oração. Irmãos, que lição tremenda. Que lição tremenda. Quando a multidão, doutra feita, procurou Jesus para fazê-lo rei, ele fugiu para orar. Jesus está mostrando com isso o seguinte, que vida de oração, intimidade com Deus é mais importante do que sucesso no ministério. Um dos maiores riscos do ministério é quando as pessoas se ocupam tanto com os homens que não tem mais tempo para Deus. Outra coisa, queridos, em terceiro lugar, Jesus dava mais valor à comunhão com o Pai do que sucesso diante dos homens. Olha o verso 37, por favor. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Você quer algo mais tentador para um líder? Você quer algo mais encantador para um líder do que ser procurado pela multidão? De ser seduzido pela popularidade? De se encantar com as massas? De perceber que os homens estão aplaudindo e o buscando e o procurando? O Senhor Jesus está nos ensinando a seríssima lição de que comunhão com o Pai é mais importante do que sucesso diante dos homens. Finalmente, queridos, eu gostaria de olhar a última área, o ministério de pregação de Jesus. Versículos 38 e 39. Por favor, olha aí. Quando disseram, todos te buscam, Jesus, porém, olha a adversativa aí, o porém. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo muitos demônios. Primeiro, a pregação ocupava o lugar central no ministério de Jesus. Ele diz, para isto é que eu vim. Para isto é que eu vim. O Filho de Deus, honrado pelos anjos e querubins, entra na história para ser evangelista, para ser missionário, para ser pregador. Não há certamente posição mais sublime, mais honrosa. Também talvez não haja uma mais perigosa. É para isso que eu vim. Eu vim para pregar. Eu vim para pregar, eu vim para ensinar, eu vim para proclamar o reino de Deus, eu vim para anunciar as boas novas da salvação, eu vim para anunciar ao homem a mensagem da vida eterna. E o apóstolo Paulo é quem vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Cristo. Que coisa boa. Spurgeon dizia o seguinte, falava para os seus alunos no seminário, sempre dava esse alerta para os seus alunos, cuidado para vocês não serem seduzidos pelos encantos do mundo, da fama. E ele dizia assim, se os reis da terra vos convidarem para serdes ministros de Estado, não vos rebaixeis, abrindo mão do posto de embaixadores de Deus. Quantas pessoas seduzidas, encantadas, abandonando as trincheiras do reino, para se envolverem com os negócios deste mundo, achando que é tanta coisa, ser um político, ser isso, ser aquilo, quando na verdade o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, entrou no mundo para dizer, eu vim para ser pregador, eu vim para ser um embaixador de boas notícias. Segunda coisa, a pregação para Jesus era mais importante do que os milagres. Quando eles disseram, todos te buscam, ele porém lhes disse, não vamos pegar essa direção não, vamos pegar a direção contrária. Vamos percorrer a Galileia, porque convém que eu pregue, porque para isso eu vim. Que estou dizendo o seguinte, pregar é mais importante que fazer milagres. A palavra de Deus é mais importante do que os sinais e maravilhas. A salvação não vem pelo milagre. Irmãos, nós temos que entender isso. O milagre não é o evangelho. O milagre abre portas para o evangelho. O milagre é preparatório para a pregação.
mas não é a pregação. Você nunca viu alguém sendo salvo por causa do milagre. Aliás, os tempos mais prósperos, mais abundantes de milagres na história da humanidade foram 3 períodos. Período do Êxodo, período dos profetas, mormente profeta Elias e Eliseu, e o período de Jesus dos apóstolos foi o período de maior índice de incredulidade na história. Mas todas as vezes que a pregação esteve em alta, houve quebrantamento, houve salvação. É pela pregação que a igreja é estabelecida, é pela pregação que os perdidos são salvos, é pela pregação que o povo de Deus é edificado, é pela pregação que as pessoas são convocadas e chamadas e resgatadas das trevas para a luz. Finalmente, a pregação de Jesus era dirigida aos ouvidos e aos olhos. Porque diz o texto, no versículo 39, que Jesus pregava e expelia demônios. Jesus pregava e Jesus exercia ministério de libertação. Jesus falava e Jesus fazia. Jesus pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Ele pregava com autoridade e pregava com sabedoria. Que coisa maravilhosa. A pregação não pode estar desatrelada da manifestação de poder. Paulo diz, a minha palavra não consiste apenas em sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Louvado seja o Senhor por isso, queridos. Nós precisamos aprender com Jesus. Que a pregação precisa ser uma pregação que tenha demonstração de poder, de autoridade, que gere vida, que transforme vidas. E Jesus estava mostrando para nós aí que ele não separava palavra de ação. Ele não separava corpo de alma. Ele não separava terra de céu. Jesus está mostrando aí que a pregação é dirigida à mente, é dirigida às emoções, é dirigida à vontade, ela alcança a alma, ela alcança o corpo. Ela liberta as pessoas da opressão do pecado e da artimanha de Satanás. Ela prepara a pessoa para a vida, ela prepara a pessoa para a eternidade. Ela traz bênção para a alma e traz refrigério para o corpo. A pregação, ela precisa estar acompanhada da ação social. Ela precisa estar acompanhada das manifestações de amor e de bondade. Ela precisa vir acompanhada com a libertação efetiva daqueles que estão escravizados e oprimidos. Que Deus nos ajude a olhar para o ministério de Jesus, a imitar o ministério de Jesus. Jesus como aquele que cura, Jesus como aquele que liberta, Jesus como aquele que tem comunhão com o Pai pela oração, Jesus como aquele que proclama a palavra de Deus. Ele percorreu a Galileia, as sinagogas. Num versículo só diz isso, mas esse programa demorou semanas, meses, e Jesus mostra que ele é um homem do povo, que ele vai aonde o povo está. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela vida, pelo ministério, pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a olhar para Ele como nosso modelo e como nosso exemplo. E ajuda-nos, ó Deus, a imitar aqueles que levaram as suas causas, suas necessidades, seus problemas e os deixaram aos pés do Senhor Jesus. Ajuda-nos a imitar aqueles que levaram os aflitos também a Jesus. Ajuda-nos a imitar a Jesus, socorrendo aqueles necessitados. Ajuda-nos a imitar a Jesus na vida de oração e na vida de proclamação. Dá-nos a bênção de sermos uma igreja que imita o ministério do nosso Rei e Senhor. Que a bênção dele seja sobre nós nesta noite, ó Deus. Que o despertamento venha ao nosso coração nesta noite, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.